C.S. Lewis é reconhecido como um dos mais influentes cristãos do século XX, que através de seus escritos defendeu o núcleo básico da ortodoxia cristã, adotando uma linguagem clara, lógica e argumentativa. Lewis foi especialista em literatura medieval e renascentista, ficção e apologética, tornando-se muito conhecido por suas fantasias literárias que exploram conceitos teológicos, a exemplo de As Crônicas de Nárnia. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópicos de Teologia. Neste vídeo conheceremos um pouco acerca da vida e do legado de C.S. Lewis, um dos mais influentes escritores cristãos da modernidade. Clive Staples Lewis nasceu em 29 de novembro de 1898 na Irlanda do Norte. Seus pais se chamavam Albert James Lewis e Florence Hamilton Lewis. Seu irmão Owen Lewis nasceu em 16 de junho de 1895. A família Lewis frequentava a Igreja Anglicana de São Marcos, em Dundela. Em fevereiro de 1916, Lewis leu pela primeira vez a obra Fantastes, de George MacDonald, que o impactou profundamente. MacDonald foi um dos primeiros escritores a utilizar a fantasia como recurso literário para expor as doutrinas cristãs. Outra obra que exerceu grande influência sobre C.S. Lewis foi o livro Um Homem Eterno, escrito por Chesterton, levando-o a refletir acerca de seu ateísmo. Com o início da Primeira Guerra Mundial, alistou-se como voluntário no exército britânico, sendo comissionado como tenente em 3º Batalhão de Infantaria em 25 de setembro. Lewis foi ferido em combate em abril de 1918. Ao se recuperar, retornou para o exército e foi nomeado para servir na Inglaterra. Em 1908, a morte de sua mãe por câncer o levou a questionar acerca da existência de Deus. Entre 1911 e 1912, Lewis rejeitou o cristianismo, tornando-se ateu abertamente. Com o passar do tempo, seu contato com outras pessoas começou a desafiar suas crenças. Logo, ele reconheceu que a maioria de seus amigos, assim como seus autores favoritos, eram todos cristãos. Em 1929, todos estes caminhos se encontraram e Lewis rendeu-se, admitindo que Deus era Deus. Em sua autobiografia Surpreendido pela Alegria, Lewis contou que no início de 1927 ele era o mais convencido dos ateus, onde ele diz: "Até que um dia descobri que as evidências da historicidade dos evangelhos eram surpreendentemente boas. A verdade é que eu nunca tive a experiência de procurar Deus, pois era exatamente o contrário. Ele era o caçador e eu o servo. Então, perto da festa da Trindade de 1929, cedi e admiti que Deus era Deus, e de joelhos orei." Após sua conversão, dedicou seu talento e energia em escrever conteúdos que refletissem sua fé. 2 anos após sua conversão, em 1933, Lewis publicou O Retorno do Peregrino. Este pequeno volume abriu as portas para 30 anos de ficção, apologética cristã e livros de discipulado. C.S. Lewis chegou a ser chamado de apóstolo dos céticos, tendo escrito mais de 60 livros em diversos gêneros, interagindo com os grandes pensadores de sua época. Sua obra Cristianismo Puro e Simples foi escolhida como o melhor livro cristão do século XX pelo periódico cristão Christianity Today. As Crônicas de Nárnia também se tornou uma de suas obras mais reconhecidas. C.S. Lewis estava ciente de que o mandato bíblico de evangelizar tinha implicações específicas para sua vida e carreira. Ele recebeu a melhor educação que o sistema britânico poderia oferecer. Ele ocupou um cargo acadêmico na universidade inglesa de maior prestígio de seu tempo. Ele era muito hábil na arte do debate e possuía dons literários incomuns. Como cristão, ele sabia que tinha ordem de colocar esses recursos a serviço de Cristo e de sua igreja. "O trabalho é urgente", declarou ele, "porque os homens estão morrendo ao nosso redor." Muito do senso de urgência de Lewis
devia-se ao estado espiritual da Grã-Bretanha. Em meados do século XX, o cristianismo tinha sido assimilado com tanto sucesso por todo o tecido da sociedade social e intelectual inglesa que o que restou, observou ele, não foi o cristianismo, mas uma vaga espiritualidade e teísmo, apoiada por uma moral firmemente estabelecida. Esta situação teve suas raízes nas forças anticlericais e antiteístas do século XIX, que tendiam a reduzir a fé cristã ao que Lewis descreveu como mera religião, moralidade tingida de emoção, o que um homem faz com a sua solidão, ou a religião de todos os homens bons. Ao fazê-lo, ele também reafirmou o direito dos cristãos de entrar na arena pública contra aqueles que habitualmente desnegavam esse lugar. Durante a Batalha da Inglaterra, em 1942, alguns de seus alunos eram pilotos. Eles começaram a pedir que Lewis viesse pregar aos domingos na base aérea. Ele protestou dizendo: "Eu não sou pastor, nem sequer ordenado", e propôs que eles viessem e conversassem pessoalmente com ele. Muitos daqueles pilotos podiam morrer no dia seguinte. Lewis chamou esse ministério de sua obra de arte. As palestras que ele fez aos aviadores acabaram captando a atenção da BBC. O chefe do setor religioso propôs que Lewis transmitisse aquelas palestras para todo o povo britânico através do rádio. Lewis aceitou o convite e logo suas palestras foram levadas ao ar e publicadas, surgindo assim o livro Cristianismo Puro e Simples. Nos últimos anos de sua vida, casou-se com Joy Davidman, uma mulher divorciada. Em 1956, concordou em ter um casamento civil secreto com ela, para que ela pudesse ficar no Reino Unido. Embora no ano seguinte, o relacionamento deles tenha sido revelado e oficializado como uma cerimônia cristã, o que trouxe muita oposição da Igreja da Inglaterra, porque ela era divorciada. Joy Davidman morreu 3 anos depois de câncer ósseo. Nessa época, C.S. Lewis escreveu Anatomia de uma Dor, relatando seu lamento e luta com a fé. Em 1961, um ano após a morte de sua esposa, C.S. Lewis começou a sofrer de nefrite. Sua saúde piorou nos anos seguintes e ele finalmente morreu em 22 de novembro de 1963, com 64 anos. Em 2008, a revista Times classificou-o em 11º lugar na lista dos 50 maiores escritores desde 1945.